Pessoal, comentando então do plano narrativo que vai falar da história do Lisbela e Prisioneiro, ele se relaciona então com a história do Jaburandi. Por quê? Porque é um enredo, um romance, gente, que vai surgir aqui. De um lado, você percebe o quê? Que nessa parte você vai ter a sátira, a crítica social. Ao quê? Principalmente em relação às temáticas discutidas em relação ao combate à opressão feminina. O combate à opressão feminina vem com a Lisbela, que não aceita ser oprimida pela família patriarcal, representada aqui tanto pelo Dr. Noêmio, que era o seu noivo, um noivo que vai ser satirizado porque ele é vegetariano. Então, não briguem comigo, não sou eu, o autor. O vegetariano, ele é visto como ser magrelo, pálido, e que, no caso aqui, ele vai ser ironizado a todo instante, principalmente também por conta do sotaque do Dr. Noêmio e do machismo embutido nele. Ele fala para Lisbela que ela deveria seguir apenas o que ele queria porque seria esposa dele. O que a Lisbela responde para ele? Que ela não era um diploma para ele colocar na parede. E quando ela o abandona para ficar com o Leléu, ela deixa em cima da cama dela uma gaiola, falando que o passarinho voou. Ela não era um passarinho para ficar presa à família patriarcal. Ela escolhe a liberdade, ela escolhe ver tudo de bonito que o Leléu podia proporcionar na vida, a vida de aventura que ela queria viver. E essa vida de aventura, ela vem com a Lisbela vestindo calça, ela saindo da posição apenas da mulher que é vista como objeto, mas no momento que ela veste calça e foge, prestes a fugir com o Leléu, é a forma como ela assumisse as rédeas da vida dela. E a calça aqui é uma forma de ir contra essa sociedade patriarcal. Tá? Quando, então, você tem um elogio à esperteza, que é representado por Leléu e pelo Jaburandi, que eu já disse por quê. O Leléu, ele era aquela pessoa que um dia se perdeu correndo atrás de um zeppelin e ele passou a vida buscando o belo. E ele viu na Lisbela a beleza para ser seguida, aonde ele vai idealizá-la por ela ser. Tanto que a Lisbela fala o quê? Tanto para o marido quanto para o pai, o Major Guedes. Eu não vou ficar com vocês, porque diferente de ser a filha de alguém, a noiva de alguém, a posse de alguém, Leléu me vê como mulher. Então eu sou capaz de correr, eu corro para o amor, eu corro para a liberdade. Ele vê em Leléu a liberdade que ela deseja. Daí ela tentar, ela buscar, querer fugir com ele. O Leléu é o anti-herói da história. Ele não tem medo, é ele, e ele salva a vida daquele que queria matá-lo, que é o Vela de Libra. Por que o Vela de Libra queria matá-lo? Porque o Leléu, ele desvirginou a irmã do Vela de Libra. De que forma? Ele desvirginou e fugiu. O Vela de Libra o nome dele é Frederico, e ele era um assassino de aluguel. Por que ele recebeu esse apelido? Porque ele era religioso. Cada vez que ele matava alguém, ele acendia uma vela em homenagem ao defunto. Ele, dentro desse livro, é a crítica à violência, junto com outras duas personagens, que é o Testa Seca e o Paraíba, que foram presos por roubo, gente. Como que eles se relacionam? O Leléu vai preso na cadeia do pai da Lisbela, Major Guedes. E ele se interessa pela Lisbela, e eles vão ganhar uma espécie, gente, de protetor desse romance, que é o Citonho, um dos soldados. Tudo bem? Então, como que eles se relacionam? O Citonho,
vai ser uma espécie de protetor do romance da Lisbela e do Leléu. Então ele começa a cobertar os encontros à noite. Como que eles conseguem esse encontro? O Leléu convence uma outra personagem chamada Eliodoro, que queria se casar com uma... Ele já era casado e queria se casar com outra. Leléu fala o que para ele? Eu arrumo o seu casamento, desde que você me deixe ver Lisbela. E ele aceita, tá? Leléu faz uma armação e consegue. Por que ele queria se encontrar com a Lisbela? Porque ele queria armar um plano de fuga. E ele vai envolver nesse plano de fuga tanto Testa Seca quanto Paraíba, tá? Que eram os outros presidiários. Ele consegue fugir. Só que no dia que ele foge, ele deveria levar a Lisbela. Só que ele pensa em tudo que ele não daria a Lisbela, a ela, ao amor da vida dele. E ele decide deixar de fugir com ela. Nisso, o noivo, o doutor Noêmio, resolve reclamar para o pai porque a Lisbela fugiu depois de casar-se com ele. E a Lisbela entra em seguida. Quando eles estão brigando e a Lisbela explicando que ela não queria ser um diploma na parede, o Leléu desiste de fugir e fala: Dona Lisbela, eu não apenas vou provar a sua que te amo, eu não merecia você, como eu vou entregar minha vida, porque o Vela de Libra vai vir e me matar. Então você vai saber que eu fui capaz de morrer por você. Só que ela não aceita isso. O Vela de Libra chega e vai tentar matar o Leléu. O Citônio resolve protegê-lo de novo, entrando na frente. O Leléu vai e empurra Citônio. Na hora que o Vela de Libra vai atirar em Leléu, Lisbela atira primeiro e mata o Vela de Libra. É louco, complicado. Vela de Libra caiu morto, Frederico morre. Agora, Lisbela é uma assassina. O Leléu fala o quê? Precisamos fugir. E os dois conseguem a aprovação do pai, que começa a pensar como que eu vou fazer. Aí a ideia da justiça corrupta. Por quê? Como que ele ia fazer para tirar a culpa do assassinato da Lisbela, já que ela matou o Frederico, o Vela de Libra? Só que estava uma grande confusão. E o Testa Seca consegue pegar a arma que a Lisbela tinha tirado. Nisso, chega Tiãozinho, que era um homem que vendia passarinhos e que falava que tinha um corpo fechado. O Testa Seca fala o seguinte: eu vou atirar em todo mundo se vocês não abrirem a cela. Tiãozinho, forte, fala: atire em mim, porque eu tenho corpo fechado para tiro. Gente, Testa Seca vai e atira. Nada aconteceu com ele. Ele atira de novo. Pá! Nada consegue com ele. Aí o Tiãozinho vira: eu não disse que eu tenho corpo fechado? Atira agora no Major Guedes. Em mim não, mas ele atira e nada acontece. O Testa Seca fala assim: ah, isso é tiro de festim. Olha esse Paraíba. Pá! Ele mata o Paraíba, que cai duro. Gente, ele começa a olhar e aí o Citônio fala: alguma coisa está errada. Na minha arma só tinha uma bala de verdade. O resto tudo era de festim. Não era o Citônio, era a arma do Jaborandi. O resto era tudo de festim. E aí eles vão procurar o porquê que morreram 2 pessoas com aquela arma. Primeira coisa que eles descobrem: Frederico, que era o valentão, morreu de susto ao ver uma mulher tentando atirar nele. E o que o pai faz, o Major Guedes? Fala: ah, você viu, Tiãozinho? Esse cabra, o Testa Seca, não apenas matou o Vela de Libra, olha a corrupção, como também matou o próprio companheiro. E nisso as coisas se acertam. Quando o Major Guedes descobre que a sua filha não tinha feito nenhum delito, ele fala: ah, então as coisas estão resolvidas. Vai chamar um médico para falar que esse aqui morreu de morte natural. O que Citônio prova no final, junto com o Jaborandi?
eles começam a discutir. Aí volta a questão do cinema. Eu não falei pra você, Citonho? No final, o mocinho sempre se salva. E a mocinha se salvou, porque na realidade ela não se transformou numa assassina. Então, é um livro que a partir da crítica vai trabalhando com várias temáticas que envolvem a sociedade contemporânea. Tudo bem, gente? É isso.